Desculpa o atraso. Olha só. Foi mal o atraso. Bom dia, bom dia. Que país vocês estão? Estamos na Alemanha. Olha, que legal. Esse acinzentado atrás é porque está nublado? Ah, não, estava vendo errado. Lindo. Olha a Toia. Ai, deve estar feliz ali, olha só. E aquelas montanhas feias ali. Não, é sem graça. Como é que é? Que chato. Que legal. Mostra de novo ali, Luiz. Já faz um 360 graus aí. É isso, Luiz. Nossa, Ai, que legal. Olha a facerice da Toia. Olha Nossa, só. que legal. Ai, Os gansos que estavam querendo correr com ela. o que ele disse? Os gansos estavam querendo correr com ela. Não fizeram amizade. Mas ela deve estar... Nossa, ela está livre. Olha, Tá. vai ter que passar de novo para a Denise ver. A Denise está chegando. Aqui. Que lindo. Ai, gente, já apareço, peraí. A gente não queria trabalhar, a gente não tinha certeza se ia ter ou não o estudo hoje, daí a gente resolveu entrar no link para ver se estava... Então, em qualquer lugar vocês têm sinal? O Lipe tem. Só eu a bateria não. está fraca. A bateria do Lipe não tá... Não está carregado, bem carregado. Tem pouca bateria. Está bem boa a imagem. Eu também, Laura. Eu estou no meu horário suíço, por isso que eu entrei agora só. Muito chique, gente. Que lindo isso. Isso é longe da tua casa, Laurinha? A gente veio passear de bicicleta, assim, dar uma volta com ela. 10 E minutos. é 10 minutos de casa, assim, que a gente tá. Nossa! Bah, que legal. Alemanha. É? Nossa, é uma fronteira, então? A gente mora na fronteira. O Rio é a fronteira aqui, ó. Mostra de novo. Ali é- Denise, Lá do Denise, outro tá lado bem, é Denise? Nossa, que lindo! É lindo a Toia. Pô, será que dá para passar umas muambas aí da fronteira de um lado para o outro? Atravessar a montanha. Que lindo! Nossa! Bem bonito. Gente, é igual Parece que vocês estão acampando. 10 minutos de casa também. Imagem só dele, né? Igual a Avenida Ipiranga aqui, o Arroio de Lúvio, 10 minutos de casa também. Eu também estava pensando, Denise, nisso. O Guaíba, né? Mas tá lindo. Muito hein, joia. lá. Mas a gente tá com saudade. Imagina. Tá quente, dá para nadar aí, Laura? Lipe? Oi? Dá, Quando mas tá quente, dá para nadar? Não, mas tá frio, tá frio. Não, Tá. eu sei, mas o pessoal se banha aí quando tá quente? Sim. Olha só, igual Guaíba, gente, igual gasômetro. Fica longe da casa da Cláudia? Fica um pouco, eu acho. Eu não cheguei a olhar no mapa, mas eu imagino que deve ficar umas 3 horas. 2h30, eu acho. De Ela carro? mora em De carro? Eu não fiz, eu acho que sim, porque eu lembro da outra vez que a gente veio, a gente passou lá, e aí era uma distância, assim, da cidade onde tinha a minha família daqui, né, aquela família que me hospedou. Então, eu imagino que deve ser umas 3 horas de distância, assim. Não é tão longe, né? Não é... É que nem... Não. Criciúma, para minha cidade, ele Criciúma ali, Santa Catarina. Mas que bom. Então, sejam bem-vindos. Se faltar bateria, a gente já sabe o que houve, tá? Tá. Uhum. Não fugimos. A semana que vem, provavelmente, a gente não faça que eleições. Então, a gente está pensando em ir para Criciúma de manhã, e a Mary. E então, a gente pula uma semana, pode ser? A gente vai voltar e vai para lá. A Mary vai passar uma semana lá com o pai dela e com a família. Então, só a semana que vem. Depois, todo domingo vai ter. Se tendo um aqui, nós estamos firmes aqui, né? Só quando tem viagem, alguma coisa assim. Tá joia, então? Sim. Então, vamos começar. Nós estamos... Entrou, Denise. Oi. Vendo Corinto, né? Como sabe, Corinto
é uma cidade do Império Romano, né? Uma cidade grega, muito grande, né? A gente já falou sobre isso, né? De 800 mil habitantes, o mundo todo está ali para negócios, e quando vem negócios, vem também tudo que tu possa imaginar, né? E a pureza da igreja estava sendo comprometida, muito, o pessoal estava olhando ela como humano, a natureza humana estava muito forte dentro da igreja, e o pessoal começou a se queixar para Paulo, principalmente a família de Cloé lá, mandou... E o Paulo ficou muito preocupado, porque eles começaram a dividir a igreja de tal jeito, humano, como eles estavam acostumados, com pessoas. A maioria, uma gente dizia que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo, até Pedro, que nunca foi lá, eles conheceram pela história que Pedro era o máximo, tinha uma igreja de Pedro lá, que já estava dentro do quê? Contendas, discussões, ciúmes, tudo que tu possa imaginar dentro de uma igreja, e ela começou a ficar dividida. Então, Paulo está escrevendo uma carta exatamente para colocar para eles, olha aqui, Paulo não é ninguém, Apolo não é ninguém, Pedro não é ninguém nesse ponto de vista, nós somos servos de Cristo. E o único aqui que morreu, que pagou, que teve o preço, é Jesus Cristo. Esse Jesus é o Cristo, principalmente para quem era judeu, entendia o que quer dizer o Cristo de espera, né? Esse é o Jesus. E estava mostrando por A mais B que esse Jesus, nós não temos nada, nós temos servos. E servos, eles acostumados lá também em Corinto, não era um servo, um coitadinho que estava servindo, apanhando, não. Servo era uma pessoa que se dedicava para os seus patrões em qualquer área de negócios, e eles, que procuradores, cuidavam dos negócios, pessoas assim que dedicavam sua vida para o seu patrão, seu senhor. Então, ele está dizendo que eles eram isso. Então, nós vimos agora isso aqui no 1 Coríntios 3:5. Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem crestes. São servos. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu estava falando agora para quem estava aqui. Isso é aquilo que Deus permitiu, ensinou eles para serem assim. Então, isso é conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Aquilo que nós estamos falando foi dado por Espírito para nós. Nem isso nós temos. Nós somos um zero à esquerda para falar sobre a salvação, sobre Jesus Cristo. Então, nós só somos servos dele. E aí ele colocou, né, no 6, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Rapidinho, eu plantei, Paulo diz que colocou, o Apolo veio depois, que ele veio da Alexandria, ele veio depois, ele regou. Mas isso nós fizemos, mas assim, o crescimento veio de Deus. É como a gente dá o exemplo assim, porque eles eram muito acostumados com a agricultura, e eles estavam entendendo o que estava sendo relatado. Então, quando o Paulo planta, quando uma pessoa planta, depois ele rega, o crescimento vem das coisas de Deus, assim como a água, o sol, o terreno árido, tudo isso aí, se não chove, vai perder tudo. Se chove demais, também perde. Então, quem controla o crescimento do cristianismo é Deus. Quem controla para as pessoas que trabalham com agricultura no mundo todo, é as coisas depende do tempo, como ele vem. Então, Deus faz a mesma coisa, bota água num certo tempo, sem chuva por um certo tempo, em tudo, é Deus que está fazendo. Ele dá essa analogia. Tá? E no 7, ele confirma para o pessoal não tem Apolo, não tem Jesus, perdão, não tem Pedro, não tem Paulo, é Deus, é o Espírito Santo que faz a igreja. A gente somos servos dados por ele e o conhecimento para fazer isso ainda vem de Deus. Não sei se vocês estão pegando, qualquer coisa podem perguntar. Tá? Então, no 7, ele define bem, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ou seja, nós dependemos desse crescimento é de Deus. A água, o sol, tudo que possa imaginar na terra que precisa, vem de Deus. Tá? Aí no 8, ele diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Acho que resume mais ou menos assim. Né? Deus deu a capacidade deles de serem servos, deram aptidão para eles. Aí depende deles quererem ou não. Então, isso depende até de nós. Se nós não fizermos esse serviço,
nós vamos agradar a Deus ou não, mas também temos, no caso do livre-arbítrio de fazer, mas assim vamos receber ou não, conforme o nosso próprio trabalho. Então, o que é os homens? Ele quis mostrar para eles que não existe liderança espiritual sem ser a de Deus. Tudo é homem iguais que só trabalham. Então, ele diz no 9, porque de Deus somos cooperadores. Nós somos a lavoura de Deus. E edifício de Deus sois vós. Né? Aí depois ele vai falar sobre fundamento, por isso que ele fala de edifício. É muito parecido com a agricultura. Né? Um edifício, né? Vai ter que ter um fundamento. Eles pregam o fundamento. E depois, aqui é o que nós vamos ver, do 10 ao 17. Se alguém quiser ler. Do 10 ao 17. Qual que é, Paulo Sérgio? Eu do 10 ao 17 do 3, né? É. Tá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eu acho que aqui alguém gostaria de falar alguma coisa? Dúvida? Só me chamou a atenção que o dia demonstrará, o dia está em letra maiúscula. Não entendi. O meu também está maiúsculo. Aqui fala, o meu diz que se refere ao dia do juízo. Ah, sim, aí faz sentido. É isso aí. É o dia do Senhor, né? É no final do juízo. Mais alguma pergunta? Dúvida? Eu estou olhando de novo para ver se eu entendi. Bem. Vamos vendo um por um, assim a gente vai vendo, acho que ajuda, né? Então, botamos o primeiro, 10. Segundo a graça que Deus me foi dada, de Deus que me foi dado, lembra que ele falou, né? É pela graça, assim. Ele não tem mérito nenhum, isso é muita ênfase a gente dizer, por graça. A graça que Deus que permitiu com que ele tivesse essa liderança entre eles, foi uma graça. Ele, por ele não ia ter condições nenhuma. Lembra que por ele matava a gente e perseguia, achando que estava fazendo o máximo. Né? Então, a graça de Deus que me foi concedida, lancei o fundamento como prudente construtor. O fundamento não é na engenharia, a Denise, do Camila, todo com a maioria aqui. O fundamento, assim, deve ser... né? Bota qualquer edifício em cima de um fundamento, né? E ele diz que o fundamento é Cristo aqui, então, assim, nessa construção dele. Então, ele fundamenta como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Tá? Porém, cada um veja como edifica, ele está colocando, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo. Ele foi bem claro, não é Apolo, não é Pedro, não é nada, ninguém, não é nenhum, hoje em dia, nenhum pastor, nenhum um cristão que é o Senhor. Esse pastor, ele morre, a igreja continua. É Cristo, esse é o que está ali, né, no fundamento. Não pode existir nenhum outro, não tem outro, né, dentro do cristianismo. Agora, tem cuidado de como tu faz em cima isso aí. Se tu continua com o Espírito Santo comandando a tua vida e fazendo tudo através de Deus, né, na graça de Deus e não na força humana de fazer o trabalho, se alguém bota outra coisa em cima dentro desse fundamento, em cima dele, da tua igreja que tu vai participar, né, se tu usar
prata, pedra, preciosa, coisas do mundo, assim, né? Ela vai se queimar com o tempo. Existe, depois, assim, vai passar por um fogo de Deus. E tudo que não tem um fundamento, que não é firmeza, vai ser destruído, dá para ser visto. Ele até fala aqui, aí eu queria, dá para nós discutirmos, né, que o cristão, muitas vezes, ele torna-se cristão e ele tem uma base, assim, muito ainda humana, tal, né? Então, ele começa a botar outras coisas no lugar da verdade. E aí ele vai construindo uma vida dele dentro da igreja, mesmo liderança, tudo, que não é aquilo que Deus pediu. E depois vai ter uma cobrança, vai se destruir, só o que fica sólido, assim, tipo um ouro, alguma coisa assim, que o fogo não consegue destruir. E vai ter tribulações, vai ter peso, vai ter dificuldades do mundo e vai se destruindo, vai caindo a igreja. Tipo agora lá na Ucrânia, né? A igreja lá hoje é um bom padrão para ver o pessoal firme, o cristão lá, né, que está agora numa hora dessa, está purificando eles, tá? Quem fica, quem se... né, e quem passa por a igreja se fortalece nesses pesos aí numa hora dessa também, né? A igreja de verdade, ela não se desvanece, não vai embora, né? E aqui ele está falando isso aqui também. Mas se permanece a obra, o cara botou, tem firmeza, tem fundamento, vem doença, vem tribulação, vem tudo, e tu continua firme, a igreja continua sólida, uns aos outros, um cuidando do outro e tal, há um crescimento espiritual. A diversidade, os problemas não vão destruir a igreja, mas vão fortalecê-la, as pessoas vão estar melhores, em paz, porque é a paz de Deus no meio das tribulações. Então, eles têm uma força incrível. Essas coisas é o que Deus oferece ao cristão, né? Que tu confia em mim, que eu, meio do que está sendo uma sinuca de bico e tal, deixa que eu te tiro disso aí. Confia em mim, é por fé. Não é? Humanamente, tu vê que tu perdeu tudo. Se tu vai por fé, tu vê que tu estás com tudo. E não está prosa. Como assim? Explique melhor. O fé, tu acredita que está com tudo? Tudo o quê? Dá para assim, vamos ver versículos bíblicos, né? Buscar-me-eis e me achareis, se tu me buscar. Vinde em mim todos que estão cansados, né? Que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, vocês vão ter a paz, né? Vocês podem ter sono no meio da tribulação, um bom sono. Ele promete que, assim, tu espiritualmente bem, as tribulações não te afetam o teu espírito, tu está em paz, mesmo com tudo caindo ao teu redor. Essa é a ideia que a Escritura diz. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados. Então, minha paz eu lhes dou. É a paz que excede todo entendimento, não é a paz do mundo. É a minha paz. Isso quer dizer que é uma promessa, que ele não diz, eu vou dar uma paz, você está bem, você está rico, você está com bom dinheiro, você está com boa profissão, você está com tudo bem. A minha paz, eu vos dou, é diferente que a que dá ao mundo. Então, é isso. Ele promete uma vida com Deus, mas não quer dizer que tu não possa passar fome, não possa ter tribulações, não possa ter doenças graves. A minha paz é diferente. A minha paz vos dou, ela é diferente da do mundo. Pode estar no meio de tudo isso e em paz, né? E quando ele diz no 14 aqui, que nós estamos lendo, né? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se permanecer, é que houve tudo que pudesse querer derrubar ela, né? Esse receberá o galardão. Esse vai ter ele ganhou as promessas, ele aguentou no osso, ele viveu em paz, ele foi para cima de Cristo, né, que disse, vinde a mim todos que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. É uma promessa, né? Mas precisa da fé, porque se tu olhar em olhos humanos, só vai ver tudo furado, tudo quebrado, perdendo tudo, perdendo emprego, perdendo tudo, a vida está horrível. Se tu olha com olhos espirituais, tu está na maior paz do mundo, porque é Deus que te oferece no meio do mundo, né? No mundo passais por aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem várias coisas assim que tem, né? Mais ou menos isso. E ele diz aqui no 15 para nós, assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. A minha impressão, vou pedir a opinião de vocês também, pode dizer, é que ele diz o seguinte, o cristão, depois que tu aceitou Jesus Cristo como Senhor, tu nasce de novo, tu é uma nova criatura, tu não perde mais. O que tu pode estar perdendo é de que, como tu não está vivendo uma vida como Deus está te pedindo, a tua natureza humana é tão forte que tu vive o mundo. Então, tu vai ter problemas, tu vai te queimar, tu vai falar uma opção pessoal de cada um, respeitada, mas a pessoa está salva. Ele só não está usufruindo daquele que Deus diz. Você vai ter uma paz,
você vai dormir bem, você vai trabalhar para mim, você vai ser meu servo. Mas o cara pode optar que não quer assim. E ele diz que essa pessoa está salva, ele já nasceu de novo. Ninguém perde a salvação. A morte de Cristo é o sangue dele e ninguém tira isso aí. Isso é uma coisa que está colocado. Eu estou colocando para ver a opinião de vocês também, tá? Né? E quando ele fala ali no 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, eu sempre tinha entendido que era uma pessoa que era santuário de Deus. A ideia de uma pessoa bem, assim, que bastante conhecimento, ele diz que o santuário de Deus é a igreja que a gente participa e que o Espírito Santo habita no meio dessa igreja. Então, vamos cuidar dela. Mas o Espírito Santo também não habita em mim? Não, eu estou colocando o que ele colocou para a gente conversar. É isso. Eu quero opinião. Isso. Então, eu só estou botando aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus, que ele coloca como igreja, eu colocava como pessoa, né? Que a gente é o santuário. E que o Espírito de Deus habita em vós, que o Espírito Santo habita em vós. Quando ele diz habita em vós, ele coloca que é o santuário de Deus, que ele fala que é a igreja que tu vive, a igreja cristã, na qual nós temos o Espírito de Deus, como nós, uma comunidade. Essa é a ideia. Que para mim não muda muito, né? Porque, nesse sentido, assim, o cuidado que a gente tem que ter com a igreja, para não fundar com coisas assim, né? Que a igreja, por exemplo, se Deus está pedindo para a igreja seja espiritual e a gente coloca ela assim, tipo a igreja, eu não sei, eu não estou dizendo que está errado, entendeu? Mas a igreja aquela lá na Barcelona, aquela enorme igreja lá, não tem valor nenhum para Deus. Mas para o turista é uma coisa linda. É isso que eu quero dizer, assim. O homem faz maravilhas. Quem colocou aquilo podia até estar querendo glorificar Deus na época. Hoje não glorifica nada. Tu entra lá dentro, tu nem sabe se Deus está ali. Tu vai ver as obras que estão ali dentro. Ao contrário, Jesus Cristo não é lembrado dentro daquela igreja. Eu estou colocando assim no geral, mas tem muita gente que entra lá, um católico, pode assim, puxa vida, olha lá, Jesus, ele deu a vida para mim. Eu não estou dizendo especificamente, mas assim, no todo, as pessoas que vão lá ver uma obra de arte. Não tem valor nenhum. Mas nesse sentido, assim, quem bota, né, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, vai se queimar. Mas ele está colocando ali também. Tu és a pessoa amada por Deus, tu aceitou Jesus, tu é salvo. Só não usufrui agora de andar com Deus e servir a Ele, que é imensamente melhor no caso, né? É isso que ele está colocando. Vocês veem assim também? Eu estou botando no ar, né? Olha, desses dois últimos eu não tenho opinião mesmo, mas eu só ia comentar que essa questão da obra, porque tem aqui no 14, né? Se permanecer a obra de alguém que sob fundamento edificou, receberá galardão. A gente fica perguntando o que é exatamente esse galardão. Quando tu falou, Paulo Sérgio, eu entendi como assim, como se fosse essa paz prometida, né? Mas parece um prêmio, não sei. E aí a gente sempre volta naquela questão que às vezes as pessoas interpretam que as obras valem alguma coisa e que na verdade não, né? O importante não é as obras. Então parece que assim seria fácil de entender que as obras equivalem mais do que deveria ser. Isso. A ideia assim que tem, exemplo, Paulo está fazendo o que Deus pediu para ele vai cuidar deles. É um galardão que tem. Eles vão ter assim um cuidado especial que eu não sei, mas parece que tem um galardão que eu também não sei qual seria esse galardão. Mas as obras não entram. As obras, quando tu torna-se cristão, quando tu faz obras, elas são não perceptíveis por ti. Elas são da natureza do teu nascimento novo. Então elas não vogam nisso aqui. Esse aqui é um galardão diferente de tu estar a serviço de Deus, dando para ele, né? Ele pediu para te fazer alguma coisa e tu estás fazendo. Eu também não entendo muito do galardão, mas é algo assim que tu... No rodapé de salário, né? Hã? No rodapé de salário. Mas não tem uma passagem que diz que os filhos serão um galardão, assim como se os filhos também fossem o fruto, né, uma recompensa. Tem tudo, tem de tudo. Eu não tenho uma ideia para especificar alguma coisa. Galardão é algo assim que Deus dá, que a pessoa ganha, porque só tu andar com Deus, tu tá afinadinho com Deus, é um galardão, porque assim é uma coisa fantástica, né?
Porque assim, no momento que nós cristãos, lembra-se isso, né? A palavra é nós, hein? Nunca é nós e os outros aqui de galardão. Nós somos todos humanos pecadores todos os dias, mas nós, os pecadores, quando fazemos alguma coisa para Deus, nós temos resultado de benevolência e de estar fazendo aquilo ali para Deus e recebe os benefícios daquilo ali, porque é o caminho que Ele está te dando. Tu está cheio de problemas e tu está bem com Deus, tu está em paz, é algo assim que ele cuida. O exemplo dele aqui de galardão, eu não sei dizer, mas se a gente vê em Hebreus, os caras foram mortos, foram cortados ao meio, morreram de tudo que tu possa imaginar, as pessoas que foram úteis, serviram Deus como pediu, né? Eles foram perseguidos, mortos, e isso são pessoas aqui que o Hebreus coloca como glorificando eles, né? Nesse sentido, né? As atitudes deles, e a gente está vendo assim morte, destruição, perseguição, fome, cortado ao meio. A gente começa a ver assim né? Vai vendo João Batista perdeu a cabeça, o Estevão foi morto a pedrada. Então não dá para entender bem, uma coisa diferente, algo assim que eu não consigo entender bem para dizer para você. Eu sei que é uma coisa boa, mas quanto a obras, dá para te dizer, as obras que o cristão faz, ele é visto pelos outros, é uma maravilha, aquele cara é fantástico, a gente está vendo, mas ele não se sente assim, porque é o Espírito Santo que faz e as outras pessoas veem como perfume, um perfume de Cristo, como luz, como sal, é algo assim que, cara, é gostoso de ver, aquele cara nossa, quando ele fala, sei lá, é um amigo, quando ele me passa, é algo que ele não percebe, não sente orgulho daquilo, ele não é um perceptivo, isso é as obras de Deus, né? E as obras que o pessoal diz que tu faz, as igrejas, e nós também, que fazer para o pobre, fazer dar comida para os pobres no frio, dar roupas, todos os cuidados sociais que tu possa imaginar, isso a natureza humana é muito forte em nós. Há uma emoção, as pessoas fazem, sentem-se muito bem. Deve ser feito e valorizar. O cristão deve fazer isso também, mas não, isso aí é inerente, né, a nós, por exemplo. O mendigo está ali passando, você vê ele, mas é inerente ao ser humano ter que fazer. O cristão já faz isso, mas não é essa obra, né? Isso é inerente a nós, te emociona na hora, né, o caráter que tu tem, tu vai fazer isso. Então, não é isso que está sendo colocado, que leva... A né? salvação é que normalmente se confunde, né? Que o Paulo sempre é obra que busca a salvação. E aqui o que ele se refere sempre é obra consequência da salvação. É diferente da obra que busca a salvação. Que a salvação é por Cristo e acabou, não tem outra forma. No 15 ele deixa claro, assim, para não confundir. Eu entendi pelo menos assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Quer dizer, não importa a obra, né? Todavia, como que é através do fogo. Aqui eles estão edificando sobre o fundamento que é Cristo, né? Colocando coisas em cima, né? Eu entendi que seriam coisas que não seriam duráveis, vamos dizer. Porque ele dá aqueles exemplos ali de ouro, prata, madeira, feno e palha. Uhum. Eu imagino que seja uma metáfora para uma material